Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo. Hoje é sábado. Sábado, para nós no judaísmo, é conhecido como Shabat. Shabat Shalom? Shabbat Shalom. Shabat Shalom. E Hoje é o dia diferenciado, Ruth, porque durante a semana a gente fala Shalom, né? Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Mas hoje, o sábado, é um dia especial para o povo do Eterno. E, Ruth, interessante que no dia do sábado nós falamos um para o outro assim, Shabbat Shalom, e o outro responde Shabbat Shalom. Mas hoje é diferenciado. Hoje é o Rosh Hashanah, né? Hoje é o Rosh Hashanah. O que significa o Rosh Hashanah? Explica. É o primeiro dia do ano novo Judaico de 2000, como é? 5.784, a partir de hoje, né? Até ontem, à tarde, ainda era 5.783. Agora, houve rompimento para o ano de 5.784, que é o ano que nós estamos agora, a partir de agora. E aí, uma grande festa em Israel ontem, não só em Israel. Até hoje, né? Porque hoje é o primeiro começou dia. ontem, né? Aqui o Zequinha, alguns irmãos que praticam judaísmo, se reuniram ali no bairro do Cabelo Seco, ali na Orla, e tiveram uma grande festa aí com o pessoal aí que pratica judaísmo, ou não, né? Porque aí, com certeza, o Zequinha, ele é músico, né? Ele é músico e tem alguns que praticam judaísmo na cidade de Marabá, porque a comunidade, ela vai crescendo aos poucos, né? Nós começamos no judaísmo só nós dois aqui na cidade de Marabá. Há uns 20, quase 20 anos não, 17 anos. Estou vendo o Pássaro ver assistiu a gravação do programa. Mas o interessante, Ruth, nós começamos, ninguém falava de judaísmo há uns 20 anos atrás. Hoje nós estamos com 17 anos, entramos para 17 anos ensinando a Torá. A Torá. E isso das melhores coisas que nós fizemos na vida foi estudar a cultura judaica, a religião judaica, que é a Bíblia, a religião da Bíblia, né? Porque a Bíblia foi dada para o povo judeu. A partir de hoje significa, quer dizer, hoje é o aniversário do universo, né? Que é o primeiro dia que o Eterno criou, ou começou a criar, né? Porque pelos estudos a gente diz que foi criado em 6 dias, né? O 7º ele descansou. Mas, Ruth, Gênesis, para as pessoas que só conhecem Bíblia, acham que Gênesis é o começo de tudo, e não é. Não é. Por exemplo, Gênesis, pela terceira vez, primeiro esse planeta Terra foi destruído. Não o mundo todo, mas o planeta Terra, que é uma fagulha no universo. Aí o Eterno restaura e mata tudo que é coisa ruim na época. Aí, assim, todos os exércitos, todos os reinados, ele destruiu. Aí esse nome é chamado Adonai. Adonai. Que é o Senhor da Guerra, o Eterno que construiu tudo. Os homens se levantaram, não foi diabo, foi os anjos. Os anjos não, os homens. Os homens se levantaram contra o Eterno, como está hoje. Pecado, cada um puxa para um lado, cada um cria uma religião e vai deixando a Bíblia de lado. Nós vamos mostrar aqui, se prega muito sobre a nova aliança. E nós vamos mostrar aqui em Jeremias que, se você tiver uma Bíblia, abra aí em Jeremias, no capítulo 31, que nós vamos te mostrar. Jeremias, capítulo 31. E esse mês ainda tem umas festas para ser cumpridas. Nós estamos hoje, é ano novo. Aí, quando for o dia 25, é Yom Kippur. Quando chegar no dia 30, ou no dia 29 para 30, é a véspera de Sukkot, né? Dia 30 é a festa de Sukkot.
açúcar. Esse mês é muito cheio de atividade para É, as comemorações da cultura da Bíblia, da cultura judaica. Mas aí, Ruth, estamos vivendo o primeiro dia do ano de 5.784. É só aqueles que praticam judaísmo é que sabem dessas coisas, né? é. As nações estão aí só vendo os judeus pulando de alegria, festejando, né? Uhum. Maurílio Alves. Maurílio, Um abraço para você e toda a sua família. Então, nós aqui dentro de Marabá, nós estamos alegres, porque tem grupos festejando. Nós, pela nossa maneira de trabalhar no judaísmo, nós ontem, no final da tarde, no recebimento do Ano Novo, do Rosh Hashanah, nós fizemos o quê? O Kiddush. Hoje nós não temos paraxá para estudar. Porque hoje é festa. Porque hoje é festa, continua a festa judaica. E aí, quando for no final do sábado agora, da tarde, sábado, nós temos o Kabbalat Shabbat, que é o encerramento aí do Shabbat. Mas a festa do Rosh Hashanah continua. Continua Israel, em qualquer lugar onde tem um que tenha conhecimento, né? Maurílio, bom dia, tia Clara. Bom dia, que a Eterno te abençoe. Bom dia, meu padrinho, benção. Continue, meu filho, sendo essa benção que você é, viu? Aí, tem pessoas que é querida, e esse nosso afilhado aí é querido, né? Então, vê bem devagar, Ruth, quem tem a sua Bíblia, procure Jeremias, livro de Jeremias, no hebraico Erimiahu, Por que tem esse negócio? Erimiahu, né? Ezequiahu. É porque todos os nomes dos servos do Altíssimo tem que ter o nome dele no meio, né, Ruth? O nome do Eterno, né? Eliahu, Jeremiahu, Ezequiahu, tudo tem que ter o nome do Eterno no meio, porque é uma junção, uma conexão, o sinal de quem fez aliança eterna com ele, né? A marca da aliança mas isso é só para os homens. Mas como diz assim, a marca significa o quê? Um casamento, né? Quando o casal, quer dizer, tá um noivo, primeiro namora, tá um noivo, casa. Então ele recebe o quê? A mulher recebe o nome do homem. O Eterno, quando você faz aliança com ele, você recebe o nome do Eterno, o seu nome, né? A pessoa diz assim, meu nome está escrito no livro da vida. Aonde? Porque nós, no judaísmo, quando o nosso nome é escrito no livro da vida, o que acontece? O Eterno manda um anjo dizer que nome é o nosso lá no livro da vida. O nosso novo nome escrito na glória. É igual hoje. Hoje é o primeiro dia do ano. E a gente faz sempre uma oração para o Senhor escrever o nosso nome no livro da vida. Que é para esse ano a gente ter vida, ter saúde. O nosso nome já está. Mas sempre a gente pede no primeiro dia, porque esse ano a gente não sabe, tem muita gente que não vai chegar ao final. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele que tem o nome escrito no Sefer, não é Sefer Torá, no Sefer, está escrito lá no Sefer. Sei. Sefer Lehai, é o livro da vida. Sei. Aquele que tem o seu nome, tanto o homem e a mulher, escrito lá, ele não perde a salvação. Porque nunca sairá de lá, Ruth. Nunca vai sair, porque o nome está aí, tá? Mas eu estou dizendo, para esse ano, muita gente vai viver, muita gente vai morrer. Aí você está falando do julgamento anual, que ele faz agora, dia 25. A partir de hoje, o Senhor já senta e vai ver as obras de cada vida. Ele senta, já sentou no trono, com o livro da vida, e vai analisar durante 10 dias. Quem está vivo aqui na terra, aí ele vai analisar, porque está escrito no livro da vida, e ali o Eterno vai ver as obras de cada um, né, Ruth? Tipo aquele programa, vai ser cancelado
o CPF, né? É. Então, Quer dizer, aqueles que vão ser cancelados CPF daqui a um ano, no dia 25 de setembro, é dia do veredito. Ele analisa. Aí, então, a pessoa, para ser cancelada dentro do ano, o CPF dele. Aí, o Eterno dá o veredito, bate o martelo. Dia 25. Não deixe ele bater o martelo seu, não. E se ele bater... É por isso que quando a gente chega como o dia de hoje, que é o primeiro dia do ano judaico, a gente já pede para o nosso nome estar escrito. Para não vir se apagar, porque a pessoa, quando ele morre, o nome dele é apagado do livro da vida. Ele já passa... Está no livro dos mortos. Olha, é isso que eu quero dizer. Muito bem, você é inteligente. Né? Quando você crescer, você vai ser muito Bora importante. fazer oração. Não, calma, rapaz. Calma aí, porque nós estamos aqui num assunto interessante hoje. Porque a diferença da religião judaica para as religiões, tem gente que fala assim, Deus não tem religião. Tem, como é que ele deu a religião para o povo judeu? Para o povo israelita? Para o povo hebreu, que é a mesma coisa, os três. E o que significa religião? A palavra religião significa religai. Pois é. É porque você está desligado e precisa ligar. Tipo Está ligado em Deus, só em Deus. Mas eles estão ligando em outra coisa, no homem. Tem uma passagem que diz, volta-te para mim, que eu voltarei para vós. Né? Tem. Sinal que a pessoa se afastou, salmo. Né? Volta para mim. Não, é lá no livro de Mateus. Malaquias. Lá em Malaquias que fala, por exemplo, aquele diálogo que há entre Hashem e o navio, o profeta, né? Aí ele diz, volta para mim, o Eterno falando, que eu volto para vós. Quer dizer, havia uma separação. Mas o profeta Malaquias não era o último profeta de Deus aqui na terra, naquele instante, naquela época? Por que Deus fala, volta para mim que eu volto para vós? Aí que ele desconfiou que ele não estava ligado, nem ele e nem a família dele estava ligado com Deus. Porque ele diz, o próprio Deus fala aí em Malaquias, ele diz assim, olha, vós me roubais, tu e todas as nações. Aqui que entra a parte do casamento e da aliança. O que você tem ligado com o Eterno? Só porque é filho? Filho, ele tem um monte aí. Rebelde, traiçoeiro, enganador. Mas a aliança, primeiro o homem tem que ter a aliança da circuncisão. Outra, essa aliança, ela sempre tem que ser renovada, né? Aí você renova como? Através do seu sangue, do seu suor. E que é o sangue e o suor? Aonde ele diz, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Porque ali não representa só o dinheiro, como tem gente, lá vem o golpe. Tem muita gente que faz isso. Mas você está ligado em quê? Com quê? Com Deus. Com o teu Deus que você cria aí. Porque cada um tem um Deus, né? Porque a gente diz que você é serva de Deus, eu sou servo de Deus. Se nós somos servos, estamos servindo com o quê? Como? Tem que ser com o suor do nosso rosto. E o suor do nosso rosto é sangue, é trabalho. Então eu ganhei, aí tirei aquela parte que a Bíblia diz, que é o dízimo, entrego, eu congrego, por exemplo, assim, eu congrego numa congregação judaica. Então, eu dízimo e oferta, eu entrego ali, que é para a obra crescer. Se eu for infiel, e todos ser infiel dentro da congregação, como é que essa obra vai andar? Não anda. Porque é uma coisa que eu estava explicando ontem para os irmãos, que a instituição chamada congregação, a sinagoga não recebe dinheiro do governo municipal, nem estadual e nem federal. Tem pessoas que pensam que vem de Israel. Uma pessoa levantou e disse, você não recebe dinheiro de Israel para tocar essa obra? Não. Eu mando daqui para lá. Quando nós temos... Quando tem, né? Quando, por exemplo, assim, vai fazer uma alma. O pai e a mãe chegam e dizem, olha, Cavalcante, eu quero fazer o resgate da alma do meu primogênito. Aí quanto é?
A gente vai na Bíblia diz que é 4 gramas de prata da melhor. Aí é avaliado a prata no valor do nosso dinheiro brasileiro, e aí que a gente manda para o rabino esse dinheiro, né, que a gente presta um serviço ao Senhor, que é o resgate da alma, porque já saiu muita música aí, irmão, você sabe o valor de uma alma? Nem mesmo o dinheiro do mundo todo poderia pagar o valor de uma alma. Isso aí é engano, tá? Não lê Bíblia. Quando se lê Bíblia, lá diz o valor de uma alma é 4 gramas de prata da melhor, ou 4 círculos de prata da melhor. Aqui nós praticamos isso aí. Então, as religiões não conhecem isso. Não. Mas quando chega na presença de Deus, e aí? A tua alma foi resgatada pelos teus pais? Você é o primogênito, sou o primogênito. E aí, o resgate da tua alma não teve, então você sabe que você já vai, né? Pode ter um cramunhão. Então, existe muita coisa dentro da Bíblia, tá na cara da gente, eu como teólogo, você como teólogo, a gente via, mas não entendia. Meu Deus, esse negócio aí é uma benção, né? Vou ter melhor essa posição. Mas, em último, nós estamos falando aqui de coisas que estão na cara da gente, na Bíblia, que as religiões não ensinam porque não aprenderam. É porque toda sociedade, ela tem como se manter, né? Quer dizer, ela tem que ter alguém para manter. E não é só uma pessoa que deve manter. Porque se eu tivesse, eu fazia assim, assim. Não, aí está errado. Porque até mesmo quando o Eterno mandou construir o templo, ele pediu cooperação de todos, né? Você vê que se você fizer parte de algum clube dentro da sua cidade, você tem que todo mês pagar aquela cota, né? Uhum. Se você não pagar, você está fora. Você vê o NPS. Muita gente querendo se aposentar aí porque contribuiu a vida toda. Ele tem direito de receber? Tem. Os auxílios que às vezes recebe de saúde, que o governo não dá, o governo está devolvendo para aquele que... Né? Então, o INPS, a aposentadoria, é uma coisa que você trabalhou para adquirir. Mas por que você passa a receber a sua aposentadoria quando chega a época, o advogado da entrada, tudo? Aí, o que acontece? Por que o governo vai pagar todo mês aquele salário que foi combinado ali de acordo com a audiência? É porque aquela pessoa, a vida toda, contribuiu. Então, ele tem crédito lá. Aquele que não tem, aí o governo, o que o governo está fazendo? Por exemplo, eu tenho 66 anos. Aí, o meu processo está para... Em andamento. Eu entro lá e vejo que está em andamento. Então, o que é andamento? Estou analisando a minha vida toda. Eu contribuí uns 10 anos, mas a lei pede que a gente contribua de 15 anos para frente. Aí, por exemplo, não estava apto para me aposentar. Aí cheguei à idade de 65 anos, agora estou 66, dei entrada no processo, então está em análise. Mas isso aí já é uma ajuda do governo federal, porque por direito mesmo, a lei diz que eu tenho direito. Mas por direito mesmo, eu não teria direito, porque eu não contribuí. Lá no céu, como é que funciona as coisas do céu? É a mesma coisa do NPS. Se você contribuiu, aí a tua resposta é rápida. Agora, aquele que não contribuiu e quer se aposentar, tem 1 milhão de processos lá para ser analisado. Aí ele vai esperar um tempo, tal, né? Vai esperar pela misericórdia. Né? Assim também é lá no céu. Se você não tem crédito no céu, e quando você passa por... Porque até enquanto você não morre, enquanto a vida há esperança. Enquanto você não morreu, você ainda tem chance de se reconciliar com Deus. Aí quando passa para o outro lado, aí a coisa muda. Aí é a lei. A lei que você desprezou é que vai te julgar. E muitas vezes a pessoa está passando tribulações, lutas, até enfermidades.
Mas ele não tem crédito de ser curado. Aí fica sempre aquele, ora por mim. Falta fé. A fé. E a pessoa sempre, poucos homens, né, que oram assim, mas mulheres. Quando ela ora, ela está gastando os créditos dela, os depósitos, os méritos que ela tem lá no céu. Eu conheço uma irmã que ela ora por todo mundo, mas tem dia que ela está na casa dela nervosa a ponto de querer jogar pedra na lua. O que é isso? É que quando você ora, qualquer pessoa que ore por outra pessoa, uma parte da carga fica nas costas dele. E vem. A tribulação, os capetinhos que estão tentando aquela pessoa, ele se divide e vem perturbar ele e a família dele. Né? Porque cada pessoa tem aquela maneira de agir, né? Tem a fera, como diz. Eu já orei pelo homem que qualquer coisinha tinha uma ira e se eu pudesse, eu acho que eu matava a gente. Já orei por pessoas... Será que você não estava orando errado? Senhor, me dá, Senhor, me dá fé, porque se tu me der força, eu mato um. Aí eu já orei por pessoa, até uma senhora, mas a energia que aquela mulher tinha, assim, como se fosse nova, de força, ânimo. Espírito de sedução. Não era espírito de sedução. Era não. Não. Era do cramunhão mesmo. É de energia mesmo, força, assim, que a pessoa tinha. Porque tem gente que é tão desanimada, não tem coragem para nada. Essa não. Já orei por outra, que se eu fosse fazer o que saiu dela e veio para mim, era dançar, era... É por isso que os crentes estão dançando aí. Era aquela animação para querer estar na furupa, sabe? Na furupa de dança, de festa e tudo. Quer dizer, cada vez que a gente ora, a gente sente o que a pessoa... Não, mas o verdadeiro servo e a serva de Deus, que é para orar pelas pessoas, ele sente a dor do outro. Sente. A gente está falando aqui de dança, rodar, que isso não é comum no meio do povo de Deus. Não. Por exemplo, assim, no judaísmo existe danças. Mas a gente dança para o Hashem. É uma maneira de adoração. Não tem uma dança sensual, não, né? Então a gente está vendo aí na internet, vê muitos, agora um movimento de dança, todo mundo dançando, gente de várias idades, gordo, magro, rodando. Que sentido tem aquilo? O que é que leva? Levará salvação de alma eu dançar? A dança que nós conhecemos dentro do judaísmo são uma dança, por exemplo, que é ensaiada. E é dançar para o Hashem. É uma maneira de que o rei Davi disse, tudo que é meu, louve ao Senhor. Então, quando eu estou dançando para o eterno. Não é dançando para seduzir alguém. E tudo com decência, ordem, cair pelo chão, balbuciar. Não é isso. Mas vamos ver o que é a nova aliança. Tem gente que fala assim, não, mas a nova aliança é isso, a nova aliança é aquilo. A nova aliança ainda não aconteceu. Se você é um religioso, não importa a tua religião, pega a tua Bíblia e abre ela em Jeremias, capítulo 31, e nós vamos te mostrar que a nova aliança que Deus está falando não é essa que se vê. Aí, Ruth, nós estávamos ontem na casa de um empresário, fui convidado à noite, nós saímos daqui às mais de 7 horas da noite, para ir para lá, porque há tempo a gente não via esse empresário, e ele veio para Marabá, e já vai de novo, e ele tem mês que ele vem aqui em Marabá, a gente não vê ele. A gente é muito ligado, muito amigo, assim, com a família, e nós vamos para a casa dele, e ali a esposa dele preparou lá algumas coisas para a gente. Nós tomamos um bom vinho, né? Porque da natureza do judeu, no dia de ano, esse dia do Rosh Hashanah, é o dia que o judeu toma um pouquinho de vinho. Como no dia daquela festa, da época de Hadassah, aquela de Esté. Teve uma festa lá, que era para matar os judeus, não mataram, e aí ela venceu através de jejum e oração e tal. Aí o povo judeu tiveram em 126 cidades o livramento, não morreu ninguém perdeu nada. Aí fizeram uma festa, que hoje é o carnaval.
né? É a festa de Purim. A festa de Purim, É né? porque o judeu, Botava máscara, tudo. muitos foram criados escravos, né? Nasceram escravos, foram criados escravos. Por vencida final. E eles não tinham aquele ato de se defender, né? Se a morte viesse, eles só faziam baixar a cabeça. E aquele povo que não era judeu, matava judeu como brincadeira, né? Só para ver a queda. Era. E quando foi na festa do Purim, que Radassa, conhecida por Esté, enfrentou o rei, mas antes ela se preparou em jejum, oração, pediu a todo judeu que jejuasse com ela, intercedesse por ela. 3 dias e 3 noites de jejum. Aí ele tinha assinado um documento, Uma- enganado que lá, era uma sem lei. ler, né? Era uma lei. Que a pessoa podia matar um judeu e ficar com os bens. E só da parte do tesouro. Que era naquele tempo, parece que eles prometeram 20%, né? 20%. 20% que o judeu tivesse, matando o judeu, a família judia, aí todos os bens era seu e 20% do tesouro. Aí era um bom negócio para o rei. Era. E o rei, ele rei não Assuero. sabia quem era a esposa dele, porque ele conhecia ela como Esté. Mas ela era Radassa e era judia, ele não sabia. Estrela. Era. E aí, quando souberam que Mas tinha sabe essa o lei... que é? Radassa, ela não era simplesmente uma mulher. Não. Ela era algo da perfeição de Deus, que o rei casou com ela sem saber a nacionalidade dela. Para o Hashem. Em outra história, Uma coisa bonita. Fala de novo assim. ela era Sara, né? Em outra história. Não vou nem puxar só. não mexe com essas coisas, porque tem muita gente que não está no nível Não espiritual entende, para né? entender por que as pessoas boas sofrem, né? E ali ela intercedeu, o rei tinha assinado um documento, bem dizer, sem ler, porque ele só olhou o que ele ia ganhar, né? E ali ele disse, não tenho como fazer, porque eu fiz uma lei e não posso quebrar, a não ser A palavra do rei não volta atrás. emenda, né? Aí eles botaram lá que cada judeu ele tinha direito de defender a sua vida e da sua família. Mas aí os outros não teve coragem, né? De ir lá defender. Para mexer na lei, que o rei aprovou e carimbou com o selo do rei, do anel do rei, como poderia fazer para anular? Mas aí como você disse, eles fizeram uma emenda à lei. A lei. Porque aí no Brasil as leis aqui não emendam todo dia, quebra direto, estão emendando. Tá igual o Rosário. Aí, Ruth, o que aconteceu? É interessante as coisas, no judaísmo ensina pra gente. Tintim por tintim, os detalhes. O que aconteceu? Tudo explica a gente. Mordecai era o escriba do rei. Ele era um dos escribas do rei. Então, o rei se aconselhou com ele. Aí ele já tinha solução de fazer essa emenda na lei. Essa história de emenda começou nessa época. Aí, qual seria a emenda do rei? Porque não pode tirar nem acrescentar. Isso é uma norma, uma lei que Israel e todas as nações sabem disso, que a palavra do rei não pode voltar atrás. Tem que ser executado do jeito que está ali escrito. Aí colocaram. Lá na lei estava escrito, dia D, é o dia tal. Quando você vai falar o dia D, lembre disso, começou aí. O dia D será executado, os arautos saíam, os arautos do rei, todas as províncias, 120 províncias, avisando a toda a população das feiras, das praças, das ruas. O arauto gritava e o pessoal parava para ouvir ele falando, porque não tinha caixa de som, não tinha microfone. E ele dizia, foi pleiteado uma lei, um projeto de lei, e foi aprovado pela Assembleia Geral lá do rei e tal, dos ministros e tal. Que no dia tal, que será o dia D, aonde todos que moram aqui dentro do território ou dos distritos, são 126 distritos, do rei Assuero, poderá matar
a família judaica e ficar com seus bens e dar 20% para o tesouro do rei. Eles saíram em 126 cidades falando isso. Mas como ela entrou, porque, ei, tu quer resolver um problema? Coloca nas mãos de Deus e vai para o joelho no chão. É aí que é hora de entrar no joelho no chão. Porque não é o só judeu não ora de joelho. Não. A não ser que for um problema sério, aí ele baixa mesmo, né? Fica perto do pai. Porque a batalha é grande, aí vai para o joelho. Mas aí a Radassa tinha um segredo, que ela era judia, o rei não sabia. E aí, nessa jogada toda, o inimigo sabia que ela era judia e ia usar para matar a esposa do rei. Mas nem o inimigo ele não sabia. Não sabia? Não sabia não. Aí, o primo dela, porque tem Bíblia que diz que era primo, outro era... Foi namoradinho. Na adolescência. Não, dois. mas tu tá falando já do eunuco, né? Que eles fizeram eunuco com a força. Pegaram o rapaz e mas caparam. Eu tô falando de Mordecai. Mordecai mandou uma carta para a rainha dizendo, olha, a perseguição vem aí contra os judeus. Não pense que tu tá livre por ser rainha, porque tu também é judia, né? Lembra-te que tu também faz parte desse povo. Aí foi quando ela entrou para interceder, tanto por ela como... Ela mandou uma carta dizendo para ele, para que ele avisasse em todas as 126 províncias, 126 cidades, que entrasse 3 dias em jejum e oração, porque ela ia interceder e entrar na presença do rei sem ser chamada. Ela ia arriscar a vida dela. Porque não podia. Por lei, ninguém pode entrar na presença do rei. Ela, nem olhar na cara dele, nos olhos dele assim, não pode não. Até ela, como esposa, só entraria na presença do rei se ele chamasse. Se ele chamasse e levantasse o céu. Aí você diz assim, mas ele não morava junto, não dormia na mesma cama, não. O palácio do rei era um e da rainha era outro. Era. E ela só ia no dia que ele chamasse. Aí, Ruth, nós estamos contando aqui o que está na Bíblia e contando também junto da cultura judaica e a Bíblia oral, que você não conhece, que explica essa Bíblia escrita. Por isso que nós estamos aqui falando com segurança daquilo que nós aprendemos, né, Ruth? E ela adentrou ao palácio. Quando chegou na presença do rei, ela caminhou em direção ao rei. Já tinha um lá que já ia matar, com a flecha, com a burduna. Vários. Era a segurança do rei. Quem se aproximasse, olhasse menos nos olhos do rei, morria. E ela foi muito corajosa. Depois de 3 dias, 3 noites de jejum, ela foi para vencer o rei. E chegou lá e ele olhou para ela e ela caminhou em direção a ele. Aí ele entendeu o rei, Assuero. Aí disse, o que tu queres, minha rainha? Pede até a metade do meu reino, te dou. Mas primeiro ele teve que levantar o cetro. Pois não, ele levantou, porque senão ela não subia nem os primeiros degraus. O aço já matava ela. A cabeça descia rolando. Mas ela foi uma mulher corajosa. Quando se fala, tem pessoas assim, mas mulher na obra de Deus, não está com nada. Não está com nada. Olha o testemunho que nós estamos dando aqui de Radassa, da rainha Esther. A mulher corajosa, uma mulher destemida, que não fazia questão do seu nome aparecer, porque era humilde. A maioria das mulheres, elas são assim, elas trabalham e o marido é que representa ali. Você vê, às vezes, um marido cheio de unção, de dom, de poder, mas quem está ali segurando na fé, segurando ali através de suas orações, é as esposas. Porque você vê que na Bíblia fala muito de quem? De Abraão. Mas quando a gente estuda, a espiritual era a Sara. A Sara tinha mais conexão com o Eterno do que o próprio Abraão. Né? E isso é interessante, Ruth, que nós estamos falando aqui, mas vamos voltar para a aliança. Você aí que abriu sua Bíblia, Jeremias, capítulo 31, versículo 31, o versículo é número 31,
Diz assim a palavra de Deus, firmando a nova aliança com Israel. Deixa eu falar, antes de fazer a leitura, Ruth, Deus tem uma nova aliança com o seu povo. Aqui vai dizer que povo é esse. Não é qualquer um aí, qualquer nação. Dizer, não, essa aqui é a nova aliança de Deus. Tal. Não é isso, não. Eu falei da mulher Sara, né, esposa de Abraão, mas tem a mulher de Corá também. Vê o que a mulher de Corá fez com que o esposo fizesse. Né? Perdeu a vida dele e perdeu da família. Quer dizer, ela e nem todos os filhos, porque tem muitos filhos que a palavra diz em provérbio? A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, ela destrói. Então a mulher de Corá era o quê? Tola. Ela incentivava o marido ao erro. Vai lá, vai lá. Ainda dizia, tem mulher que ela dizia assim, tu é covarde. Tu deixa ele fazer Eu isso. já vi um casal assim. Ela incentivava o homem a brigar com outro, e o outro metia porrada nele, que ele era pequeno. Aí ele vinha chorar no braço dela. Mas tu é mole, rapaz. Tu apanhou do outro lá. Mas eu não sei o que, ele é maior. Tá? Parece criança. Mas vamos aqui, Ruth. Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, diz assim. Ele está falando no futuro. Ainda não aconteceu. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. A nova aliança para quem é? A casa de Israel? E a casa de Judá. O que é que Jesus disse no Evangelho? Eu vim, para quê? As ovelhas perdidas. Da casa de Israel. Não foi para outras nações. Hã? Só para dar um toque. Então aqui diz assim. Não conforme a aliança que fiz, aqui é Deus falando, com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu haver desposado. Diz o Senhor. O Senhor fez uma aliança, mas eles quebraram. Agora o versículo 33. Aí diz assim, como eu poderia quebrar essa aliança? Que aliança é essa? Quando a pessoa não obedece o Eterno, né? Quando você não obedece o mandamento de Deus, você quebrou a aliança. As suas leis. Então você está... Tem gente que está salado o pecado para sempre, até o dia do juízo. Porque ele não acredita que tem que guardar o mandamento de Deus. E não obedece. Não obedece a Deus. Ele vai obedecer quem? O homem? Se tu obedecendo o homem... Mas tem pessoas que dizem assim, eu não obedeço ao homem, e como que vai obedecer a Deus? O diabo. Aquele que não obedece ao homem, ele está obedecendo quem? O diabo não está obedecendo a Deus. Né? Porque, na realidade, nós, por exemplo, nós temos que ter alguém acima de nós. Homem. Um líder. Um líder. Mestre. É um líder. Quando você vê ovelha desgarrada que não tem líder, não dê um centavo por ela. É porque mas vale... a pessoa tem que ter um mestre. A própria Torá ela diz. Vale um pássaro na mão, de que dois voando. É porque o mestre, ele tira as tuas dúvidas. Quando você vai fazer qualquer coisa, até mesmo uma aliança, um pacto, você tem que ver o pró e o contra, né? Se Deus aceita ou se não aceita. Na Torá fala de um homem... deixa eu pedir para te falar uma coisa. Okay. É daquele homem que estava na guerra, que se ele fez um voto com a terra. Pois é. Se eu chegar em casa em paz, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar para ti, Deus. Aí selou, né? Selou. Ali o pacto. E o que aconteceu quando ele foi para a guerra, terminou a guerra, ele voltou em paz para casa? Quem foi a primeira pessoa que ele viu? Foi receber ele com danças, a única filha que ele tinha. Mas ele tinha feito aquele voto, que a primeira pessoa que recebesse ele ia sacrificar. Só que ele, pela ignorância, ele não sabia, ele não tinha um mestre para ensinar. Para lhe aconselhar nesse momento difícil. É tipo ovelha sem pastor, não quer ter líder, não quer ter
nenhum mestre, Esses, nenhum líder. esses, na classificação de Deus, eles são chamados de ensinável. É aquele que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. Quando chegar o dia do vamos ver, da verdade, aí ele vai ver que o inferno é mais perto para ele. Porque ele rejeitou toda a sabedoria de Deus. Porque se ele tivesse um mestre, o mestre tinha ensinado para ele que o sacrifício pode ser em quê? Em dinheiro. Não precisa tirar a vida da pessoa. E ele matou sua própria filha, porque não entendia, não tinha essa sabedoria. Esse homem, ele era intrigado com o rabino. É. E o rabino também era carnudo. Porque ele era um rei e ele não queria ser submisso a ninguém, não queria obedecer o seu líder, seu mestre, né? E o mestre lá também não disse que não, esse é herege, esse também não ia lá, aí ficou nessa briga. E todos os dois foram castigados. E o prejuízo foi para o rei, não foi para o rabino. Não foi, ele foi castigado também. Porque mesmo ele sabendo, porque ele teve 3 meses para que ele deu para a filha se despedir, né, e chorar a sua virgindade. A jovem, ela tinha sonhos, né? Que jovem, adolescente, a menina doce, chegou, pai, deixa eu ir para as montanhas, para estar minhas amigas. Chorar, né? Para me chorar com elas, né? E aí, aí foi para lá, para chorar até o dia da sua morte. É porque muitas vezes a pessoa, por ser líder, ele acha também que é melhor, né? Não é todos, porque cada um tem um caráter, né? Mas esse, ele achava que ele era melhor também do que o rei. E o rei achava que era melhor do que ele. E ficou nisso, e terminou o homem fazendo tudo errado. E o Eterno castigou ele como aquele que era o mestre, que era para ser o mestre, que ele não assumiu, né? Que era o rabino lá. Aí, Ruth, quando a gente pensa nisso, a gente vai lá para Jeremias 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia. Deus tem aliança não com nações, mas com a casa de Israel, com a casa de Judá. Que ele vai tornar essas duas casas em uma só casa. Aí diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, ó, as leis que hoje você não quer saber dela, para aqueles que têm aliança com ele, será imprimida de novo no coração, né, também no coração, lhe escreverei e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quer dizer, quando acontecer a nova aliança que Deus tem para fazer, não é com as nações, não é com um grupinho aqui, não é com a pessoa. A nova aliança é para a casa de Israel, casa de Judá. Não só tem aqui, Ruth. Tem várias passagens bíblicas que Deus fala da nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Lembra que um dia nós estávamos começando no judaísmo messiânico e chegou um irmão, não sei se cidade de Singuara, aquela região para ali. E ele foi o preletor daquela festa. E ele pregou 3 dias, 3 noites, casa de Israel, casa de Judá. Ele sendo messiânico e nós, o grupo todo messiânico. No segundo dia, eu te chamei mais umas 2 pessoas lá que estavam indo com a gente. Vamos deixar esse grupo. Por quê? Se eles não quiserem seguir a gente, nós vamos começar outro grupo. Porque o grupo correto dentro da Bíblia, da Torá, é o que segue aí o que está escrito. Casa de Israel, casa de Judá. E todos 4 nós ali entendemos que deveria sair daquele grupo, mas primeiro eu era o líder, eu passei para eles, vocês aceitam? Não, nós vamos ficar na nova aliança. Então vocês ficam aí na nova aliança, porque nós, a partir de agora, nós vamos ser ortodoxos. Eu nem sabia o que era ortodoxo, mas durante 3 dias e 3 noites de estudo, abriu a nossa mente.
Aí depois de um ano, Aí 2 pra você anos, ver. aparece esse irmão Cláudio aqui na porta, num carrão, mais um filho. E eu tô lá do outro lado da rua, sentado no meio-fio, aí na sombra. Quando eu vejo aquele carro parar, desceu aquele homem branco, já gordinho, desceu, mas a criança, aí batendo no portão, eu fui lá. Pois não, aquele ali era eu. Rapaz, você, meu irmão. Shalom, shalom. Aí ele disse, rapaz, eu vim atrás de ti. Pra quê? Ele disse, não, porque eu sei que você faz a circuncisão. E você tem médico para fazer isso e você faz a tefilá e abrahá. Aí eu faço, sim. Mas você é messiânico, como é que eu vou fazer? Eu disse, não, naquele dia, naquela noite eu me converti ao ortodoxismo. Eu digo, pois eu e mais 3 pessoas, nós, naquele dia, no outro dia, a gente reuniu aquele povo e separamos dele. Ah, então me informaram que era para me vir contigo aqui, porque em Belém vocês têm um rabino, tem isso. Aí tá bom, então eu vou te dar aqui o telefone do rabino, se quiser ir lá direto com ele, se quiser fazer aqui em Marabá, nós temos médico aqui judeu que faz, a fazer a Brit Milá, que é a circuncisão. Então, a nova aliança que Deus tem para fazer, ainda não fez. Porque aqui diz que quando acontecer essa nova aliança, ela terá o quê? Um respaldo. Quando acontecer a nova aliança, ele diz que, no versículo 34, quer ver ler aí, versículo 34 na tua Bíblia hebraica? Não, lê aí que eu nem procurei. Aí diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Hoje nós estamos ensinando, queremos dizer para você quem é Deus, que é o Hashem, e o Yahweh, que é do nome do Hashem, da Adonai. Aí você ouve, não está nem aí para isso. Procura gravar, não procura entender nem nada. Mas no dia da nova aliança, todos na terra conhecerão a Torá, essa Torá aqui, ó. Todos terão no seu lar uma Torá, estudarão, e não precisa ter professor para ensinar. Não precisa eu chegar na tua casa, e dona Maria, a senhora quer saber de Deus? A senhora conhece Deus? Não. A Bíblia diz aqui, o próprio Deus falando, todos conhecerão, até a criança de peito. Aí, como disse, Criança do braçozinho. nós fomos para um lugar onde uma pessoa estava pregando. Aí que a gente vai ver o que é o chamado, né? Tinha muita gente nessa pregação, festa, era uma nessa festa. Era. Mas poucas pessoas que foram chamadas ali para sair dali e entender o mistério, né? Do que o homem estava pregando. Nem ele mesmo não sabia o que Mas estava desses pregando. 4 que foram chamados, 3 ficou firme, até hoje. Até hoje. Tem um que virou agora Binei Noa, né? Ele não quer congregar, fica chegando, esse é Binei Noa. Então, esse aí, a semente bateu, mas a terra não é boa, né? Fofô. E outra que ele não sabe nem o que é Binei Noa, né? Ele não sabe, ele acha que Binei Noa é só não guardar o Shabat. Mas aí que ele está errado, porque Binei Noa tem muitas coisas ainda por trás dessa. Aí eu perguntei, e vocês estão congregando aonde, Binei Noa? Não, a gente... Em canto nenhum, né? Não tem lugar, não tem dia de guarda, não tem dia. Nada, rapaz. Vocês querem ficar desviados, isso aí não tem nada a ver com judaísmo. Judaísmo não tem esse negócio não aí, moço. Judaísmo é você saber o nome do Eterno, guardar seus mandamentos, praticar a guarda dos mandamentos. É isso que é judaísmo. O resto é tem religião. Que obedecer, né? É religião comum. Se você não obedece... Não, se você pratica a guarda, você está obedecendo. É isso que o Hashem quer. Aí, Ruth, fala aí diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Não vai ter mais esse negócio de culto de rua, de estar na televisão, estar aqui na internet ensinando, não. Todos, quando chegar o dia da nova aliança, todos aqui na terra saberão quem é Deus. Eu acredito que você está assistindo. Você pode até acreditar em Deus, mas você não conhece ele. Porque não sabe o nome. Esconder o nome de Deus das nações, para que as pessoas não saibam. São poucas pessoas que têm a coragem que eu tenho de falar o nome do Eterno numa rede como aqui pela internet, né?
E outros nem falam o nome de Satã porque tem medo. Nem da primeira mulher de Adão porque tem medo. Nós não temos medo. Brasileiro é peitudo e é corajoso. Nem que venha a consequência. Vem perseguição espiritual. Não, tem coisas que nós falamos aqui dentro do programa que a gente está mostrando o que está escrito e ensinando. E vem as perseguições espirituais. Mas só que a gente tem... Ó, Ruth... Mas tipo outro, assim, como saberemos se não tem quem pregue? Se não tiver ninguém que fale, como vai saber? Como a gente vai saber se não tem quem pregue? Né? Quem tenha coragem. Mas, Ruth, a gente é perseguido. Muitas coisas que você está aprendendo aí, dentro da Bíblia, da Torá, né, da sua Bíblia aí comum, que a gente está mostrando aqui que não te ensinaram, a gente tem um preço a pagar no mundo espiritual. As perseguições vêm contra a gente. Né? Tem dia que a gente fica assim, mas a gente tem, Ruth, uma coisa, a força maior que está, por exemplo, é maior que está em nós do que o que está lá no mundo. Então, as forças de Deus, o que Deus tem de maior, de mais potente, soberano, é para proteger quem prega o que nós pregamos. Quem prega a palavra. Né? Outra coisa, a gente não precisa do teu dinheiro. Você está assistindo aí? Eu não preciso do teu dinheiro, do teu dia, nem que você venha para a nossa congregação. Sabe por quê, Ruth? Porque nós não pregamos por dinheiro. Nós não fazemos uma obra para enricar. Não, nós entramos 17 anos. Deus é testemunho de tudo que nós fizemos na obra que estamos fazendo e iremos fazer mais se for da vontade dele. Se não for, ele leva logo a gente, né, Ruth? Pacote a gente leva. E aí a missão é outra na frente. Porque quando a gente tem o espírito missionário dentro da gente, dado pelo Eterno, a gente é chamado por ele para fazer a obra em qualquer lugar e a gente vai. Não tem esse negócio. Eu não vou, vai parar no bicho do peixe. Sim, fala aí. E tu tá querendo ir? Não, tu vai só, eu não vou. O que tá falando aí, rapaz? Tu tá dizendo que se tiver que morrer, morre, não sei o que não. Não, se o Eterno quiser levar a gente, a minha oração é essa. Olha, Eterno, se tu quiser me levar, tal, eu estou nas tuas mãos. Tá? Ninguém foge da mão de Deus. Isso é. Né? Então eu já sei disso, eu já me entrego logo para ele, porque, Eterno, é o seguinte, se tu vê aí que não dá esse negócio aí para mim, rapaz, se tu quiser me pacote e leva, moço. Né? Prepara e leva. Tem uma música que diz assim, tenha dó fulano, tenha dó Senhor, prepare e leva. Esse crente falador. Mas o crente falador é perigo. Ruth, vamos para frente. Nós vamos dar uma parada aqui porque o que nós interessava de passar para você dentro de Jeremias 31 é sobre a nova aliança, que é o engano. As nações mostrando nova aliança é engano. Uma aliança que Deus não fez, porque Deus disse que quando acontecer isso, todos saberão o nome dele, não precisa ninguém ensinar. Hoje, Ruth, quantas pessoas dão a sua vida para ensinar alguém? Né? Quantas vezes já contei aqui testemunho que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte para entrar num presídio, para pregar para os presos perigosos, não só aqui em Belém, em muitos lugares. Eu fiz muito isso e faço. Não é que tiver oportunidade, eu vou. Aí sim, é a missão. Essa é a vontade de Deus na minha vida. Que eu fale da palavra de Deus para as pessoas. Mas na época da Nova Aliança, não vai precisar ficar falando pregando, ir para a rádio, televisão, ir aqui para a internet, falar não. Por quê? Todos saberão, Ruth, que coisa linda. E aonde eles estão? No céu, é? Quando acontecer a Nova Aliança, todos estarão aqui na terra. Todos saberão de Deus aqui na terra. Porque do outro lado, não é o que vocês estão pensando, não. Tem gente que pensa, não, porque eu sou ruim aqui, mas quando eu morrer, eu vou virar santo. Vira não. Diz assim, quer ser bom, morra. Quer ser bom, morra. Ou então muda. Mas vamos para frente. Nós temos pouco tempo, mas dá para a gente falar um pouquinho de Jó. Não, pensei que não ia nem falar de Jó. Você viu que eu já encostei ali a Bíblia. Rapaz, volta a Bíblia para cá. Bora, se anima aí, mulher. Bora. Hoje é festa.
Hoje é festa em Israel. A pessoa como é que tá aquele casal que estava aqui em Marabá, que veio aqui para casa, lá em Israel, como é que estão de alegre, lá só gritando, Baruch Hashem, né? Aí o toque da trombeta, na mudança do ano, rapaz, a gente só de pensar, hoje eu estou me arrupiando. Ei, Capítulo 5. Um dia só sai daqui e vai para Israel. Vai. Jó, aí diz assim, o único que não era judeu que foi para Israel foi aquele Shield. A lista de Shield. Que aí os judeus levaram ele, por foram gratidão, né? A Alemanha, ligaram para a Alemanha lá, para os grandão lá, disse, olha, esse homem morreu, mas ele salvou muitos judeus na Segunda Guerra, e nós queremos que ele seja enterrado aqui em Israel, em Jerusalém, com toda a honra. E mandaram buscar a ossada e levaram. Aí as autoridades da Alemanha pegaram, que não foi ossada não, botaram ele embalsamado numa urna mortuária da primeira qualidade, mandaram lá para Israel, não foi enterrado no primeiro dia, não. Fizeram uma festa em homenagem àquele homem que salvou mais de, não sei nem quantos mil judeus ele salvou na época da Segunda Guerra Mundial, porque ele era um empresário dentro do exército da Alemanha ali. Ele que controlava o negócio de alimentação, tudo que o exército da Alemanha precisava em termos de certas coisas lá. É ele que era o intermediário para comprar, para vender. Então, quando chegava uma carga assim, de muita, um trem cheio de judeu, né, lá no campo de concentração, ele ia lá, separava o judeu. Qual é o teu ofício? Eu sou... Pela profissão. Eu sou Orive. E você? Eu sou isso, sou isso. Aí ele separava para ele e dizia, esses aqui são meus. Aí ninguém tocava naquele lá, porque era a ordem do chefão lá. Então, essas coisas fez com que Israel, quando soube da morte desse homem, aí entraram em contato, né? As autoridades de Israel, da Alemanha, para pedir o corpo dele para ser enterrado com honra em Jerusalém. Antes da morte dele, diz que chegou um tempo... Fizeram até um filme, né? Que ele perdeu tudo. Porque ele não... Ele convivia com aquele povo. Porque ele era um homem de negócio. Ele era um homem de negócio, só que ele era mulherengo, né? E achou uma daquelas que pela pato. E pelou ele, deixou ele sem nada. E na realidade, Ruth, mesmo que ele era um mulherengo, um adulto, um prostituto, mas ele tinha uma coisa boa. Tinha. Ele tinha os olhos voltados para a sabedoria e os conhecimentos que o judeu tinha. Que mesmo eles presos, eles eram pedras preciosas para ele. E quando o judeu, porque tinha gratidão por ele ter salvado muitos, eles se ajuntaram e cada um deu uma parte de dinheiro e trouxeram para ele se levantar. No dia que ele morreu, Ruth, lá no túmulo, todo judeu que ainda estava na Alemanha, muito saído de Israel, para ir para lá levar pedra. Para visitar. Para visitar. Quando ele estava doente, os pessoal já estavam, né? Ele morreu numa certa idade. Aí foi daí que foi requerido para que o corpo dele fosse enterrado em Jerusalém. Você sabe que, Ruth, não é permitido em Israel que uma pessoa de outra nação seja enterrado num cemitério judaico, né? De outra nação não pode. Esse foi enterrado com toda a honra. E aí formava aquela fila, cada um com uma pedra na mão. Aí você diz assim, mas para quê? Vamos apedrejar ele? É porque o judeu ele não leva flores, ele leva uma pedra. Ali a pedra, ela vai te levar. Vai levando. Aquela pedra que eles levam, chama aqui gurgulho, que pega na praia, né? No rio. Pedra, ela não, quer dizer, ela não morre, ela não é destruída, mas ela leva a tua energia, conforme você vai levando na mão e fica lá. E é um testemunho, porque quando a pessoa morre, no túmulo, fica uns 60 avos da alma ali. O corpo e a alma fica uns 60 avos. Toda pessoa que vai visitar aquela pessoa que morreu, ele vê
Ele recebe as orações. Você pensa que você orar para uma pessoa que faleceu, que ele não recebe, você está enganado. Você foi mal informado, né? Aí ele recebe, tem um 60º da alma que recebe as orações. Então, quando ele vê... Ele não pode fazer milagre. Você fazer oração para pedir como fazem? Não, ali você vai para... Você vai pedir por ele. Porque, na realidade, o que o judeu faz quando vai num túmulo? Ele pede para o Hashem, o Eterno, a elevação daquela alma. A elevação. Porque se aquela alma não atingiu a luz, porque os pessoal pensam que a luz é fácil de atingir. Não. Depois da morte você só vê treva e nada mais. E o deserto do escuro, aonde vai todas as almas. Agora, aqueles que foi iluminado, não. Aí quando você vai orar pelaquela alma, você às vezes acende uma vela pela elevação daquela alma, porque é uma ligação, é um ponto, né, de contato. Para o Eterno enviar seus anjos e levar aquela alma para um lugar melhor. Às vezes ela ainda não encontrou a luz, às vezes ela não teve descanso, e através das nossas orações, ela pode chegar a um lugar melhor, né? E a alma, ela está ali. E quando você deposita uma pedra na sepultura de um falecido, todas as vezes que aquela alma olhar para aquela pedra, ela lembra de você. Você é amigo de verdade. Você esteve no meu túmulo, onde estou sozinho. Agora, se você coloca uma flor, com 3 dias ela já murchou, aí depois vai perdendo as pétalas, termina apagando, né? Morreu. Se é de papel, de cera, derrete, estraga, amolece. Basta chover, já acabou tudo. Então, uma pedra não, ela continua ali. Aí enterraram, fizeram o enterro desse alemão lá em Israel, e todos que foram levaram uma pedra e colocaram no túmulo dele em volta. Que eu olhava assim, parecia vandalismo, tinha jogado aquele monte de pedrinha. Não, vai formando aquele monte. Assim. Aquilo ali, a alma, ela se sente, porque a alma, ela é anexa ao corpo. Mas quando acontece o desligamento do corpo, da alma, né, que a Bíblia chama de cordão de prata cortado, né, aí o que acontece? O corpo, ele perde a essência da vida. Aí entra no estado de podridão. Né? Decomposição. Do corpo, e ali, né? É obrigada a alma assistir a decomposição do corpo, porque ela fica 7 dias no túmulo. Seja ela boa ou ruim, ela fica 7 dias ali no túmulo e na casa. Querendo voltar para o corpo. Por isso, se alguém morrer, não fique falando mal dele perto do caixão dele, não, que ele está te vendo. Tá te vendo. Às vezes ele está ali mesmo, vendo tudo, né? Querendo falar, comunicar com as... Não, ele quer se comunicar com a família, mas não pode. Não pode mais. Porque se o menos mexer num copo, tá amarrado, sai, Satanás. É o diabo. Aí o cara, eu já sou Satanás. E eu nem morri, como é que eu sou Satanás? O pessoal está dizendo que eu morri, eu estou vivo. A essência da vida está na alma, Ruth. O espírito volta a Deus. Que deu. É aí que o pessoal pensa. O sopro, né? O pessoal pensa que todo mundo vai para o céu. Não vai, não, rapaz. A alma, se ela não desprender dos pecados, que tu tá rindo. Se ela não desprender do pecado aqui na terra, quando ela morre, o que acontece com ela? Ela fica agarrada ao pecado. O pecado é como um chumbo nos pés, aprisionado. Aí a pessoa passa 7 dias ali, aí que é a hora agora de saber se vai para as trevas ou vai para a luz. Espera. Porque quando ele morre, nós tivemos aí uma pessoa, um pastor que morreu. Mandou me chamar para mim ir lá no hospital. Cheguei no hospital, não deixaram eu entrar. E aí ele ligou para mim e disse: rapaz, eu estou te chamando para te vir aqui, eu estou passando mal, tal. Contou o que tinha acontecido. Ele estava querendo se despedir de mim, né? Mas não deixaram. Aí, quando foi com 3 dias, eu estou sonhando com ele já passando pelo juízo, já estava na mão do homem lá para ser julgado. Porque muitos acham assim, não, eu agora sou religioso, estou santo, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou para o céu, na hora que eu morrer, eu vou com triplo. Vai não.
Vai não, vai não. Não, tem uns que dizem assim, eu tô preparado até para mexer com o diabo. Não, esse dizia assim, ó, ele dizia que, dando testemunho lá pro povo, e o pessoal dizia, amém, glória a Deus, aleluia. Bando de pessoa que precisa ler a Bíblia. E dizia que não, minha alma já está salva, tal. Eu desconfio muito disso. Eu desconfio, eu sou circuncidado, eu tenho a marca da aliança, eu ensino Torá, eu estudo, eu fui consagrado, fui chamado para essa obra, mas eu não vou dizer assim, ei, na hora que eu morrer eu já vou para a luz. Não é assim não, moço. Menina, é muito pecado. Se eu tiver algum débito lá em cima de fazer que eu vou ter que pagar mais tarde, né? Quando você se omite em fazer algo, você já está pecando. É outra coisa, quando você promete no ponto, quando você morre devendo aqui, que você passa para o outro lado, mesmo que tu tenha talão de cheque, ele não tem mais valor. Não tem não, lá só é mesmo. Não pode subornar como ninguém. Diz o recibo, né? Os testemunhos que nos seguem. O que vale do dízimo é o recibo, né? É o recibo. É o recibo. Cada pessoa que é dizimista, que não tem recibo, ele está lascado. Porque o que vale é o recibo. Diz assim, quer dizer, uma vez eu li um livro que diz assim, até se você ajuda alguém que não é dizimista, ele traz maldição para você. Porque ele está sendo usado para tirar tuas bênçãos, né? E o Eterno está castigando aquele cara porque ele não é dizimista. Então, aquele espírito que Deus mandou para castigar aquele fulano, passa para ti. Tu está comprando briga dos outros. Não entre nessas lutas espirituais sem primeiro conhecer a Bíblia. Chegamos ao final de mais um programa. Mas eu vou esticar um pouquinho assim. Amanhã nós vamos almoçar lá com o Zé Fera, com a família dele toda, né? Mas ele tá na alegria, né, rapaz? Eu fico assim tão alegre quando as pessoas vê a gente assim e se alegra, porque tá com 2 meses que ele andou por aqui, né? A gente se viu, mas a família, todo mundo alegre, porque a pessoa, mesmo que ele não esteja totalmente morando no Marabá, trabalhando fora, mas a família dele, a casa, tudo tá aqui, aí ele se sente como um marabaense, que está um dia fora e voltou. A pessoa, quando ele é mineiro, né? O cara, quando ama a cidade, Ruth, mas ama de coração e aquela cidade faz parte da vida dele, né? A gente se alegrou conversando lá, contamos algumas piadas, que eu gosto de contar umas piadinhas, tu também, né? Aí a gente começou a contar umas piadas, assim, foi tão bom. Olha, essas coisas assim é que alegram a nossa alma, em saber que vale a pena ter amigo, né? Tem amigo que é muito. Mas, meu amigo, minha amiga, tenha um bom final de semana para você. Olha, a oração. Israel só ora para Deus. Por que a palavra Israel? Significa direto a Deus. Nós não precisamos de intercessor, mediador. Nós não precisamos de advogado espiritual para resolver essas causas. Não precisa, não. A gente vai direto com o dono da encrenca. Porque ele que é o dono. Ele é que manda e que ele desmanda. Ele acaba e ele constrói. É ele. Quando você coloca o Eterno como a primazia da sua vida, e não, eu creio só. O que eu acho interessante, Ruth, tem umas pessoas aqui na nossa região, que é espírita. Mas, por tanto de conversar, ele já fala assim, eu só creio no Eterno. Já está mudando a linguagem, algumas coisas a gente vê mudando na internet, algumas pessoas já buscando descobrir as maravilhas de estar com o Eterno. E vai deixando as outras coisas devagar, de lado. Porque, na realidade, não deixe sua religião. Não deixe o seu líder. Enquanto você estiver nessa congregação, nessa religião, seja o melhor dela, ajudando a tua liderança, sendo obediente, sendo um bom nome naquele lugar. Porque se tu tiver de permanecer aí, tudo bem, mas se Deus qualquer hora te tirar para ir para outro lugar, deixa a porta aberta. Para voltar, né? Se um dia precisar voltar, nas religiões que eu já passei, eu volto, converso com todo mundo, tal, as portas estão abertas para mim, né? Mas até aqui eu sei que eu tenho crido. E essa comunicação, conexão com Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela é para sempre, né? Aonde a paz
reina, porque a paz é ensinada na Bíblia Forever. através da guarda dos mandamentos, né? Quando a gente pratica. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Um abraço para o Francisco Arraes, Célio Miranda. Também para todos aí da família Arcanjo, né? Família Arcanjo, para tua tia lá em Monte Alegre, a tia Antônia, a Quineide lá em Ananindeua, o pessoal lá de Minas Gerais, um abraço para a família lá de todos aqueles que estão assistindo o programa todos os dias, na cidade de São João do Araguaia. A Lena, né? Amém. Eles assistem lá, um abraço para vocês, que esse final de semana seja só bênção na vida de vocês. Fiquem na paz, shalom!